Fala galera, tá começando mais um episódio do SabaCast, o podcast sobre os bastidores de artistas independentes. Eu sou a Ju Doroteia, artista brasileira, latina repeira, sou rapper, produtora cultural também. E tô aqui com meu amigo Feli Black. Fala galera, Feli Black, produtor musical, audiovisual e apresentador do podcast junto com a Ju Doroteia. Yes. Hoje a gente tá rock and roll aqui nessa bagaça. Estamos com o Gleidson, convidado especial para bater um papo com a gente hoje. Salve, salve, Gleidson. Salve. Audiodescrição. Ju Doroteia sentada à esquerda é uma mulher negra com cabelo black usando uma blusa azul. Feli Black sentado no meio é um homem negro, cabelo curto, usando camisa cinza da banda Dead Fish. Gleidson sentado à direita é um homem pardo, careca, usando uma camisa preta do rapper Djonga, escrito Fogo nos Racistas. Salve, salve Ju Doroteia, salve Feli Black. Prazer, satisfação estar com vocês aqui hoje. Pô, muito bem-vindo. Bom, vou falar um pouquinho do Gleidson para o pessoal saber quem é esse cara aí que tá aí hoje. Ó, Brabo. Gleidson Moreira é músico, técnico de áudio, produtor de visual e empresário. Nascido em Volta Redonda, ativo no cenário musical desde os anos 90, com trabalhos lançados em diversos estilos. Tendo atuado muito tempo na banda Dancing Flame, está à frente da Total Produções Artísticas. Onde a gente tá hoje. Onde estamos agora. Aqui. Recentemente fez uma apresentação na Show Livre e tem um papel muito importante no rock da região. Atualmente nos projetos Corium, AGP e Grim Reckoning. Seja muito bem-vindo, Gleidson. Pô, bagagem. Obrigado, gente. No rock desde os anos 90, fala aí pra gente, como que é essa parada? Como que chegou na sua vida o rock and roll? Tem tempo. Eu tenho uma certa idade, né? Dá pra notar. E eu comecei com a música em 92, mais ou menos, comecei a estudar música, né? Até ali era garoto, ouvinte de música, né? Adolescente. E na adolescência eu me interessei por começar a tocar, né? É uma coisa que eu sempre tive de ver as pessoas fazendo as coisas que eu acho interessantes. E não é aquela coisa de eu ver e pensar, poxa, que incrível, acho que eu nunca consigo fazer isso. Não, eu sempre vi e pensei, não, eu vou fazer isso aí. Legal que a pessoa faz isso, vou fazer isso também. Muito no do it yourself. Aí eu comecei a estudar música e na época, adolescente, roqueirão, né, a gente fica naquela... Mas, ao mesmo tempo, o fato de estudar música de uma maneira mais tradicional me fez abrir os olhos para ouvir vários estilos, estudar muita coisa diferente. E aí, naturalmente, a gente começa a fazer música, fazer um trabalho autoral, né? Passei por várias bandas, enfim. E nesse período todo você acaba fazendo o seu próprio trabalho, né? Eu venho de uma família bastante humilde, então a gente não tinha condição de, por exemplo, de pagar os profissionais para fazer as coisas, então muita coisa eu mesmo tinha que fazer. Isso foi uma tremenda escola. Até o momento que eu pude estudar para poder exercer a profissão e trabalhar como produtor, eu tinha que me produzir por necessidade e aí foi uma forma de aprender fazendo também, né? Uhum. Então, desde muito cedo a gente já fazia som autoral, né, com a banda, com as várias bandas que eu passei, né? E sempre com essa coisa de se autoproduzir. Então, isso tudo começou na adolescência ali, né? Legal, legal, legal. E, assim, nesses anos todos você teve muitas bandas, né? Teve muitas bandas? Algumas Diversas. Bandas. Bom, você passou por diversos cenários, né? Que você tá nativo até hoje. E, assim, o que mais você observou, assim, de mudança durante todo esse tempo, assim, mudança, assim, no rock em si? Cara, eu vou falar para vocês que eu vi uma transformação através das gerações, né? Quando eu comecei, primeiro que era tudo muito analógico ainda, o digital ainda estava iniciando, né? Eu sou da geração do finalzinho dos anos 70, né? Então a minha adolescência foi no final dos 80 para o 90 ali. E assim, era tudo muito ainda no analógico, o que a gente fazia era sempre com fita, não tinha internet, que foi uma tremenda revolução, isso modificou tudo, né? O cenário no Brasil mudou muito, né? Por mais que a gente tenha ondas do que foi o rock no país, pensando no rock particularmente, né? Que a gente teve o rock B nos anos 80, que era aquela coisa muito nacional, mas que puxava muito do pós-punk gringo, né? Nos anos 90 já veio uma coisa mais
funk rock, aí a influência grande que essas bandas de funk rock como Red Hot Chili Peppers trouxeram pro Brasil, que a gente vê bandas como Charlie Brown Jr., Tijuana, esse som todo dos anos 90, né? Até o que abriu um leque gigante a partir do momento da internet, que trouxe uma série de novas informações e novas influências. Então, assim, deu para acompanhar isso acontecendo e passar meio que por dentro disso tudo, né? Tanto que, assim, ainda que eu tenha ficado muitos anos numa mesma banda, né? Eu fiquei muitos anos na mesma banda que fazia um estilo específico, era um heavy metal, uma coisa assim. Deu para ver a mudança de cenário mesmo, né? E uma coisa legal que eu acho que mudou muito foi como a galera mesmo, as pessoas que consomem esse som, foram modificando e as novas gerações foram se tornando cada vez mais abertas. Porque antigamente era uma coisa muito tribal. Então você tinha treta da galera de um estilo com o outro, com outro tipo de música, né? A galera do rock da antiga tem aquela soberba de que só o rock é bom, o cara se acha superior porque tá ouvindo rock, que é uma coisa horrível. Hoje em dia a gente discute muito isso, né? Mas, felizmente, com as trocas de geração, as várias gerações que foram passando e renovando, a galera de hoje em dia tá tanto de boa de ouvir um metal extremo como ouvir um Pablo Vittar e tá tudo bem. Pode crer. Que a galera da antiga não consegue entender isso. Né? Por isso que a gente ainda fala, mas o rock no Brasil virou uma coisa reacionária. Não, o rock daquela geração lá. Quem tá nessa de que o rock morreu, parou no ano tal, não sei o quê, morreu para aquelas pessoas que estão com aquela cabeça engessada naquele momento ali e que não percebeu que o mundo mudou, tá mudando ainda e tá mudando cada vez mais rápido. E eu vi dentro do rock como, vamos dizer assim, uma fração do mercado, o quanto isso modificou com esse passar dos anos, né? Pode crer, o rock legal. Tá vivo, galera. É isso aí. É muito legal ter essa visão, né? Porque realmente, quando a gente tem contato com o pessoal do rock mais antigo, o pessoal fica muito nessa, rock morreu, não sei o que lá. Rock motoca. Só que eles também pararam no tempo, né? Tem muita gente parando no tempo, né? Sim, e assim, é um choque geracional que ao mesmo tempo é normal. Sempre teve essa coisa entre as gerações, né? Uhum. Mas eu fico muito contente de ver o quanto a geração atual chegou... A gente conseguiu, de fato, evoluir de alguma maneira. As pessoas tendem a ser muito pessimistas e às vezes pensam assim, nossa, tá tudo ficando tão pior e tal, tá tudo tão ruim. Mas eu prefiro me apegar no lado positivo das coisas e da vida. E a gente vê que, assim, eu fico contente de ver o quanto as novas gerações conseguem, sim, ter uma mente mais aberta, o quanto a gente conseguiu evoluir em conceitos, em formas de pensar. Muita coisa melhorou demais com as cabeças novas. É que as cabeças antigas estão por aí ainda, né? Tem todo um contexto para elas serem da forma como elas são. Eu também não julgo ninguém. Mas dentro do cenário, quando a gente fala de rock, principalmente, tem uma diferença muito grande, né? Tem uma série de bandas novas, geniais, surgindo o tempo todo. Eu, enquanto produtor, eu posso muitas vezes passar e interagir com essa galera. Felizmente, é um privilégio que eu tenho de estar em estúdio e estar convivendo com esse cenário, e estar convivendo com bandas novas, né? E por estar na ativa, fazendo outros tipos de som também mais atualizado, de poder ver o quanto isso mudou. E ver o quanto está vivo ainda, só que de outras formas. Com outra roupagem, com outra estética, muitas vezes relembrando coisas lá de trás também, né? Não é um descaso total com o passado, né? Mas é uma atualização, uma modernização e que, assim, é uma renovação necessária. Eu acho que é legal. Crer. Essa coisa da geração é importante. Pode crer. Legal. Dentro do rock tem vários subgêneros também, né? A gente tem... metal, e tem hardcore, tem tal, tem várias paradas, tem pra quem gosta do cultural e tem umas coisas mais tranquilas. Quais são as referências, assim, os estilos que você gosta de dialogar na Corium, ou você mesmo no seu trampo, nas suas pesquisas musicais? Eu sempre fui muito eclético, né? Então, assim, se você for olhar lá, quando eu comecei, eu já comecei fazendo música instrumental, que era uma coisa toda misturada, na época, um garoto, né? Aquela coisa de muita fritação, música, né? Música instrumental de guitarra, muito solo. Era música instrumental de guitarra e tudo. Mas eu já me forçava a estudar outras coisas. Estudar jazz, né? Blues, ouvir outros tipos de música brasileira, né? Percussão afro-brasileira, muita coisa nesse sentido. Só que aí eu passei muitos anos numa mesma banda, que a gente... Foi uma tremenda escola, eu tenho muito orgulho de tudo que fizemos até ali, né? Do tempo que eu passei com a Dance in Flame. Não estou mais com eles há vários anos, também já tem vários anos que eu saí, né? Mas continuo amigo dos meninos ainda. E assim, foi uma tremenda escola até em termos de produção, de empresariamento, de entender a indústria, de entender a cadeia produtiva da música, na indústria musical. Então, assim, foi muito legal nesse sentido.
Mas eu, mesmo ali que era muito engessado em termos de estilo, que era realmente, é um estilo muito delimitado, e era um outro momento, voltando ao que você falou, assim, era um outro momento que as pessoas estavam com a cabeça mais fechada, mais subdividida, muito tribal, assim, muito, olha, essa tribo aqui, isso não se mistura com a outra tribo ali, né? Hoje em dia eu já me permito mais. Então, por exemplo, o trabalho com Aquarium, que é o que eu faço hoje, já é uma mistura de vários estilos diferentes de rock, de outros tipos de música, com rap, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre gostei desde os anos 90, da época que a MTV trouxe os primeiros vídeos de rap pro Brasil, que a gente viu, o Yo MTV Raps, e pô, foi quando começou a dar um impulso de mídia para Sabotagem, para Racionais, para essa galera toda, né, pro rap. Hoje em dia é chamado de old school, né, mas na época era o rap que tínhamos, né, e assim... E a gente acaba misturando. Então, por exemplo, hoje com a Aquarium eu digo que é muito livre. Até porque eu passei tantos anos meio que enjaulado dentro daquela caixinha ali da banda que eu fazia parte, que hoje em dia com a Aquarium eu faço questão de deixar claro que os meninos, é muito livre. Se der vontade de enfiar um reggae no meio, misturado com a música eletrônica e vai acabar no hardcore, e a gente faz. E isso aparece no som da banda. É muito misturado mesmo. O forte ali acaba sendo uma coisa bem metal... misturado com rap, que a linguagem inicial era essa mesmo, né? Rap com gutural, que é uma mistura que eu gosto, que eu acho legal. E principalmente com temáticas assim bem atualizadas. Eu tento intencionalmente ser muito literal. Não tem aquela coisa tão assim de ser poético, tanta ou metáfora, metáfora, linguagem figurada, sabe? Não é isso. A ideia ali é na veia mesmo, é muito direto. Eu tento também ser muito sincero na forma como eu coloco as coisas ali, porque eu sei do meu lugar hoje para falar de certas coisas, né? Então, assim, não adianta eu querer usar o linguajar da galera de hoje em dia, sendo que eu tô aí, sei lá, 30 anos para frente aí, e não é assim que eu falo no dia a dia, né? Então, acaba transparecendo a idade, aparece ali também. Porque eu sei que a linguagem é diferente, né? Não é o mesmo tipo de gíria, não é a mesma forma de falar, não é a forma de se expressar, o flow não é o mesmo, a galera tá no trap hoje em dia, e eu sou um cara do boom bap, do old school, então acaba ficando uma coisa mais, né? Mas é muito verdadeiro também no que eu faço, e aí acaba sendo muito misturado. Então eu diria que hoje, que a Aquarium, né, que é o meu projeto principal, tem essa liberdade muito grande, né, e tem uma base muito forte, um metal mais pesado, com vocal gutural e tudo, em português. Eu sei que isso limita um pouco, a gente vai ficar nos países lusófonos, né? Mas que é importante a mensagem. A mensagem vem primeiro do que o som em si. Pode crer. O que a gente diz, para mim, é muito importante, é uma forma de expressar algumas coisas. E com essa coisa de misturar com o rap. Um flow mais old school, mais boom bap, né? Calcado ali no GOG, que é um cara que eu sou fã pra caramba. Câmbio Negro, essa galera, assim, que é o rap que eu cresci ouvindo, né? Pô, essa fusão do rap com o rock é muito legal, né? Tipo, sim. A gente tem... o próprio África Bambaataa já fazia uma parada assim. Run DMC, acho que dialogou um pouco também. Aqui a gente teve o Rage Against the Machine como um dos nomes, assim, internacionais mais prominentes. Pô, Planet Hemp aqui no Brasil fazia isso muito bem. Né, mano? O próprio Charlie Brown. Sim, misturava também. Câmbio Negro, Pavilhão 9. Sabotagem tem um som também. Sabotagem tem umas paradas que ele fez junto com Sepultura. Sim. Sabotagem era um cara que tinha uma visão incrível de música. Tem influência de Sepultura? Tem. Algumas coisas que você falou, eu senti um Sepultura, assim, sabe? O Sepultura, ele fez muito isso, né? Quando ele surgiu, né? Ele trouxe muita coisa, assim, raiz brasileira, percussão. Ele trouxe muita parada dessa pra colocar um rock bem... Pra falar, ó, esse rock aqui é BR, esse rock aqui é Brazuca. E levou isso pro gringo, né, cara? Eu lembro muito deles falando que a reação do gringo quando chegava no estádio e via aquele indígena gigante no fundo do palco do Sepultura, aquele ele olhava e ficava assim, caramba, cara, olha aqui, né? E eles levaram isso pra fora com muito orgulho. Depois a coisa toda, né, desenvolveu para outro caminho entre eles e tudo, mas o Max é um cara que a gente tem uma influência, assim, tanto na voz, a forma como ele coloca a voz naquela época do Sepultura ali, o tipo de drive, com grave e tal, é uma coisa que eu sempre gostei muito, é uma coisa que eu gosto de fazer, né, nessa linha também. Tivemos a felicidade dele ouvir o nosso som, curtir, isso é legal. Recebi uma mensagem dele bem legal, citando a banda, falando, pô, ouvi o som de vocês, o clipe e tal, não sei o que vocês falam de política e tal, etc. Assim, tem uma referência pra gente, sim. Pegou bem, assim. Pô, eu vi que você falou uma parada muito interessante, quando você falou da Dancing Flame, que você pegou bastante de como o mercado musical funciona. Como é que foi esse processo de começar um hobby
e entender, tipo assim, ter aquele processo de começar a dar uma outra seriedade para aquele hobby, enxergar esse hobby como profissão, e ó, se é uma profissão, existe uma necessidade da gente profissionalizar e fazer as coisas mais sérias, levar uma certa burocracia. Como é que foi esse processo? Eu sempre digo para as bandas que passam comigo aqui na produtora, no estúdio, assim, que alguém na banda vai ter que assumir esse papel. Se não der para dividir entre os caras, que essa coisa de dividir tarefas é sempre muito complicado, mas é por perfil também. Tem sempre um que é mais organizado, que tem um pouco mais de paciência para ler documento e tal, e tem que ter alguém em qualquer trabalho musical que se interesse por isso. Eu sei que, por exemplo, eu já ouvi os episódios anteriores, vocês já falaram bastante sobre ISRC, sobre registro, né? Então, assim, tem que ter alguém na banda. Se é uma banda, né, se não é um trabalho, se é uma dupla sertaneja, enfim, qualquer que seja, o artista que seja, ele tem que procurar hoje entender um pouco disso, sim. Ainda que ele profissionalizar, ainda que ele tenha, de repente, alguém para cuidar disso para ele não pode ficar completamente alienado disso. Pra gente, isso veio por uma necessidade natural, que as coisas começaram a crescer aos poucos, né, foi crescendo, e alguém tinha que fazer. E eu sempre fui um cara também ligado em tecnologia, em um momento essa minha carreira de tecnologia acabou virando para administração. Então, eu me dispus a ser o cara que ia cuidar disso. Eu sempre gostei dessa parte, né? E aí eu tive a oportunidade de aprender sobre a parte burocrática, de registros, de como é que funciona para contrato de distribuição, assessoria de imprensa, como é que funciona a questão de fabricação, de mídia física, que na época a gente ainda não estava tanto no digital, mas como é que você consegue distribuir uma mídia física, né? E até o que eu não fazia aí, que a gente fosse terceirizar, mas que eu soubesse o que aquele profissional faz, até porque assim, você não pode ficar só na mão daqueles profissionais. Se você quer exigir um trabalho de qualidade, você tem que entender daquilo ali também. Não ser passado para trás também, né? Não ser passado para trás, né? A gente tem histórias assim com profissionais que a gente contratou e eu via que o cara não estava fazendo o trabalho da maneira como a gente gostaria que fizesse, como eu faria se eu fosse me dedicar o tempo àquilo. Às vezes você contrata um profissional, não é que você não saiba fazer, mas é que você não tem o tempo e nem tá com aquela disponibilidade para parar e fazer. Mas esse conhecimento ele é importante. Então, a dica que eu dou para a galera que tá aí no corre, fazendo aí música underground, música urbana, enfim, qualquer estilo musical, o cara que é artista e que tá aí se dispondo a ser um artista independente, assim, continua na sua arte, mas debruça um pouco sobre essas informações. Isso é muito importante. Sim, isso é muito importante. Chega muita gente crua aqui no estúdio e que às vezes grava e a gente vê, assim, compartilha da alegria de poder produzir os caras e gravar, e aquele momento quando vê o trabalho pronto, eu vi gente emocionar, assim, gente chorar mesmo, assim, quando eu vi o trabalho pronto, final. Pô, vencemos e tal. Eu falo, galera, vocês venceram a primeira batalha de muitas. Não termina quando você termina a sua gravação. Começa quando você termina ali, que você tem um produto agora, você tem o seu trabalho para mostrar para as pessoas. Mas a luta dali para frente é gigante e vai exigir uma série de outras coisas e outros conhecimentos e que alguém vai ter que fazer. Então a transição para mim foi natural porque foi uma necessidade. Cara, tivemos que fazer. Eu tive que interagir, por exemplo, a gente teve situações com... A gente lançou o álbum lá fora, por exemplo. Eu tive que entender as diferenças de mercado, de contrato, de forma de atuação da gravadora lá. Onde que... A gente lançou na Europa com a gravadora de Portugal. E aí, assim, qual a diferença de uma gravadora lá para uma gravadora daqui? São outras regras também, né? Leis de direitos autorais já mudam um pouco, arrecadação, pá. Muda muita coisa. É um rolê, né? E aí, assim, é um rolê que, por necessidade, eu acabei tendo que me enfiar nisso e aprendendo como é que funciona booking, por exemplo. A galera que faz turnê, pô, tem empresa de booking. Como é que funciona a empresa de booking? As bandas que saem daqui para fazer turnê na Europa, né? Pô, se você não é do tamanho de um Sepultura, mas é de um underground, você pode sim fazer um rolê lá. Tem estrutura, tem profissional para isso, né? Custa uma grana, óbvio. Mas outra coisa que eu sempre falo para todo mundo que passa por mim quanto produtor é assim, é sempre um risco você investir no seu trabalho. Mas é o mesmo risco que você investir em qualquer outra coisa. Pode dar certo ou não. Você investir no mercado financeiro, você investir numa carreira. Aí as pessoas falam pro músico assim, né? Para estimular. Pô, mas você vai investir nisso? Isso aí é muito difícil, cara. Vai ser dentista. Pô, e tá fácil para dentista? Não tá fácil para ninguém. Você sair formado em engenheiro, eu conheço um monte de engenheiro que é Uber, cara, porque o cara não conseguiu exercer a profissão dele. Então é tão difícil quanto para um músico. E a galera desestimula o músico. Pergunta pro músico, você trabalha com o quê?
Ah, mas o que você faz de verdade? Tipo assim, se você não é um músico rico, é como se você não fosse legítimo, né? Tipo assim, pô, seu trabalho então não dá em nada, porque você não é rico. Eles julgam o peso para julgar quem mexe com arte, assim, no geral. É números, dinheiro e likes. É pesado. Por que ninguém pergunta pra você quando você fala que você, sei lá, trabalha no comércio? A pessoa não pergunta pra você, tá, beleza. Você fala, trabalha ali na CSN, trabalha ali na indústria. Ninguém... Agora, trabalho com música. Tá, mas você faz o quê? Né? Ah, mas dá pra viver? Você ganha dinheiro com isso? Tá tão mais difícil assim do que trabalhar com outras coisas, né? Ah, não sei não, esse governo que a gente tá em... Tá difícil pra todo mundo, né? Tá meio difícil pra um desmonte aí no setor cultural, mas enfim. Mas acho que é difícil pra todas as áreas, sim, né? Tá todo mundo passando por um tempo bem... De desânimo, assim, né? Mas, não vamos entrar nisso não, porque é pesado. Terminar o podcast chorando. Pô, não, daqui a pouco a gente traz o lencinho pra cá. Eu queria... Pode falar. Vou falar. Eu tava fazendo... Tem um paralelo que eu fazia na minha época do rock. Você teve uma época do rock também, né, Felipe Black? Felipe Black já teve o cabelão, entendeu? Felipe Metal. Pois é, né? Felipe Black é Pra Felipe quem Metal. não ouviu o primeirão, que é o nosso episódio de trajetória, não, acho que é o segundo, alguma coisa assim. Sim, eu comecei no rock, eu tinha uma banda de hardcore, né, porque eu toco guitarra desde os 15 anos. E aí tive banda durante vários anos, não sei agora quantos anos durou. E basicamente eu comecei a mexer com produção musical enquanto eu tava na minha banda, porque é sempre assim, a gente tá tocando, a gente quer gravar a nossa composição. Aí você abre e descobre um primeiro programinha ali, um FL Studio, uma coisa. Aí você descobre que você consegue montar a bateria. E você monta a bateria e grava guitarra e manda pra galera, o que eu fiz? Ah, deixa eu gravar uma voz pra gente ver como é que vai ficar a música, enfim. Mas basicamente, quando acabou a banda e que eu fiquei meio de saco cheio do rock, eu comecei a produzir outras coisas, fazer beat de rap, etc, etc. E tô aí hoje. Mas assim, nessa vivência que eu tive aí dentro do rock, uma coisa que eu observava é que o rock, ele é um negócio, uma parada tem muito a ver com atitude, né? Com a galera tem uma atitude ali, às vezes revolucionária, porque eu era do hardcore, né? Então o hardcore tem muito disso, né? De ser um gênero musical mais politizado. E o que uma coisa que eu via é que eu fui entendendo aos poucos na época, algumas coisas relacionadas à profissionalização, que existia uma resistência da galera. Então, às vezes você falava, pô, a gente tem que marcar um ensaio fotográfico. Nossa, pelo menos na época que eu tinha banda ali por volta dos anos 2010, 2012 ali, cara, era muito difícil a galera topar marcar um ensaio fotográfico, entender a importância de marcar. Pô, a gente tem que marcar um ensaio fotográfico, a gente tem que postar fotinha. Já existia Instagram, eu acho. Uhum. Esse pessoal usava muito o Facebook. Era muito difícil, tinha uma resistência. Ah, que isso, pô, negócio... a gente tem que fazer um vídeo, sei que lá. Eu lembro que teve o vocalista da banda na época falou, galera, eu tô achando que clipe hoje em dia é mais importante que lançar uma música. Ah, nada a ver, cara. O importante é tocar, vamos tocar pra caramba. Fazer evolução, entendi. E hoje em dia o vídeo tá... Pô, hoje em dia as redes sociais são pra vídeo, né? Então, assim, tinha uma resistência muito grande naquela época e eu não sei se era um paralelo entre ter essa atitude revolucionária e a profissionalização. Ser ante todos os sistemas, né, também. Eu acho que, tipo assim, quando trabalha em banda, tem um outro desafio também, né, que é equilibrar as prioridades. Nem todo mundo tá dando a mesma prioridade, nem todo mundo tá naquela sintonia, pô, isso aqui é profissão, tem alguns que estão ali mais a passeio, fazendo algo que gosta, e aí começam os conflitos de trabalhar coletivo, né? Vou te falar, pergunta que às vezes eu já fiz para alguns aqui, eu tenho muito cuidado com as coisas que eu falo com a galera aqui que passa na minha mão enquanto produtor, porque às vezes assim, é o sonho do cara, né, e às vezes você traz para um choque de realidade, de repente o cara não tá preparado para aquilo e vai doer, é uma dor, né? Mas assim, a principal pergunta que às vezes eu faço, e às vezes, né, dependendo da abertura, é assim, galera, vocês têm banda para quê? Essa é uma pergunta primordial. Uhum. Porque não tem resposta errada, mas as respostas têm que ser, no mínimo, próximas, porque senão não vai funcionar. Tem o cara que ele quer ter uma banda para tocar no churrasco com os amigos no final de semana e tá tudo certo esse cara. Uhum. Beleza, ele quer ter uma diversão, é o hobbyzinho dele, é o futebolzinho. Não tem o cara que tem um futebolzinho? Toda quarta-feira ele reúne com os amigos, vai pro campinho de grama lá e joga um futebolzinho. Beleza, tá tudo certo, tá tudo certo.
é o futebolzinho dele, ele quer ter uma banda para fazer churrasco, para tocar com os amigos. Tem o cara que quer ter a banda como forma de grana. Né? Eu quero ganhar uma grana tocando com música, porque eu não quero trabalhar no comércio, não quero trabalhar na indústria, eu quero ganhar dinheiro. Então, não está errado também, não. Beleza. E tem o cara que ele quer produzir coisas, ele quer criar música, ele quer se expressar, ele tem composições que ele quer mostrar para as pessoas e ele quer ter banda para isso. Né? E entre outras, né, tem 1000 coisas possíveis. O problema que acontece, essa questão de o cara se dedicar mais ou menos, é que às vezes o projeto é diferente. O projeto de cada um é diferente. E às vezes os caras chegam aqui comigo para gravar, e aí você vê nitidamente como é que um tá pensando de uma forma, outro tá pensando de outra, e é muito difícil alinhar, ou pelo menos chegar no consenso assim, tá, olha, eu não sou o cara que... Eu sou o cara que montei a banda pensando em tocar em churrasco só. Mas vai chegar um momento que essa banda vai começar a viajar para fazer turnê, para tocar num monte de lugar. E aí esse cara, de repente, para ele não é prioridade. E aí começam os ruídos e os problemas. Então, antes de você, né, chegar a esse... Vamos à frente, vamos lá, vamos conquistar o mundo. Peraí, tá todo mundo com a mesma vontade de vamos conquistar o mundo? Ou tem gente que só quer tocar no churrasco no final de semana? E assim, só pra deixar claro, tá, galera? Eu não tô dizendo que o cara que faz a banda pensando em tocar cover no churrasco tá errado, não. Tá certo também. Só que tá errado de misturar os dois caras pra fazer uma dupla, um trio, uma dupla, uma banda... Se não tiver alinhado esses desejos, almas e corações e mentes, não vai, como, galera. Não tem como dar bom. Vai dar pau, vai dar ruim. Vai dar porrada. E aí, a outra coisa que você está dizendo sobre a questão de ter assim, uma resistência a profissionalizar, às vezes passa por isso, os corações e mentes e almas não estarem alinhados, porque o cara que falou, não, eu não vou fazer ensaio fotográfico, eu vou fazer videoclipe, nada, a gente tem que tocar por aí. Cara, a pretensão dele é outra e tal. Outra coisa que acontece também, eu não diria nem que é uma resistência ao sistema, não, mas é uma romantização. Porque o rock, ele traz junto a questão de estética. Hoje, não que toda música não traga alguma estética hoje em dia, né? O mundo ficou muito visual, a gente é bombardeado de imagem desde que acorda. Cada gênero tem uma estética. Cada gênero tem uma estética. A galera do rap, do trap tem uma estética. Tem, a gente sabe que tem, né? E é legal quando se quebra isso. A gente tá vendo as diva pop agora, todas elas voltando o seu rock. A Anitta lançou música de rock. Sim. Parece que a Demi Lovato voltou, gostei. Ficou bem oitentista, assim, né? A Demi Lovato agora voltou fazendo rock também e tal. Né? A Miley Cyrus sempre foi meio roqueira, meio country, e tá na fase roqueirona e tal. Sempre teve isso, né? Mas o rock traz junto essa estética. E aí a galera romantiza em cima um pouco disso também. Também tem disso, né? Que a minha banda vai ser... Mas sabe uma coisa que eu vejo muito nas pessoas, desde lá de trás até hoje, e isso não mudou com as várias gerações? Todo mundo quer o resultado. Ninguém quer o processo para chegar lá. O que eu tô dizendo? Todo mundo quer ir pra academia e fazer o selfie. Na academia e tal, quero parecer fit e tal. Mas pegar o peso ali e tal mesmo, ali sofrer, não é todo mundo que quer. Sabe, eu brinco muito que a gente podia fazer planos no estúdio para ensaio, assim, planos de selfie só. Porque tem a galera que vem, que, sei lá, tem 2 horas de ensaio, cara, mas tocando mesmo dá 20 minutos. Só fica fazendo stories, toma aqui no estúdio, caraca. É a cultura de que eu tenho que parecer e às vezes não de ser. E o caminho para chegar em alguns lugares, às vezes ele é sofrido, você tem que, né, se eu quero ficar fortão, eu tenho que malhar, não é só tirar selfie no espelho da academia. Se funcionasse, se eu conseguisse emagrecer só tirando selfie na academia, eu já tinha ido lá, que eu tô gordinho, galera, eu tinha ido lá, tirava o selfie na academia e eu ia emagrecer, mas não é isso, né? E às vezes o processo, ele é, assim, exige um esforço, sim. É muita competição. A tecnologia trouxe uma facilidade gigante de se produzir, de se fazer música, de se gravar. Você me falou, pô, baixa um programinha ali, começa a se gravar. Antigamente não tinha, cara. Eu dependia de fita de rolo para poder gravar, né? Pouca gente tinha. Então, facilitou. Só que, por outro lado, todo mundo é músico, todo mundo é artista. Então, é uma competição gigante. Para você se destacar, a não ser que você tenha uma sorte absurda, e o fator sorte também existe, mas ele é mínimo, ele é 0,0000 nada, é muito esforço. Ou para não romantizar, ou é muito esforço, ou é grana mesmo. Muitas vezes, assim, o que faz girar em qualquer estilo musical, seja no rock, não sei o que, tem uma indústria que é impulsionada por grana. Sim. A verdade é essa. Mas mesmo com grana, se você não souber o que você está fazendo, você vai botar dinheiro na coisa errada. Eu já vi gente que tinha acesso a helicóptero para poder fazer show e que não conseguiu chegar a lugar nenhum. Nossa. Porque o cara tinha helicóptero para chegar no show, para parecer um grande artista, mas ele não tinha fanbase. Entendi. Entende? Já vi isso também. Cara, A gente tem gente que assim, o cara fazia videoclipes, assim, tem Porsche para poder fazer o videoclipe, tem grana para fazer, mas não adianta você ter a grana se você não sabe onde botar esse dinheiro.
Cara, quem é, não precisa ficar falando, né? Se autoafirmando, essa que é a parada. É isso aí. Pô, eu queria te fazer uma pergunta, é o seguinte, teve um dia que eu tava trocando ideia com um amigo meu, muito pesquisador de música também e tal, a gente tava falando sobre a cena rock, a cena punk, tem uma parada de ser meio que autossustentável, sabe? De não ficar dependendo do mainstream, a própria galera consome produto um do outro, principalmente aqui na região, né? E traz artistas, e circula, entre eles mesmo, a parada gira, o dinheiro gira, né? E isso é muito desse lance de, para além de artista, ter essa visão de empresário, essa visão de fazer girar mesmo, sabe? De fazer acontecer a cena independente e a continuidade, né? Bandas com muitos anos aí de duração e tal. Eu percebo um pouco isso quando eu olho para a sua trajetória, para o seu portfólio, para as paradas, assim, né? Porque você, além de... Você compõe, você toca e tal, mas você tem esse lado do empresário que faz ali a banda se autossustentar e conseguir algumas paradas maneiras, ter uma relação com artistas bacanas aí da cena nacional, artistas de renome. A Corium participou do Show Livre recente. Foi. Na Dancing Flame teve também a capa de um dos álbuns, foi feito pelo mesmo capista do Iron Maiden. Foi o Mark Não Wilson, cara? Olha que incrível. Tipo assim, conseguiu várias coisas. Você falou que lançou um álbum internacional também. Então, aqui no Corre Independente, numa cidade de interior, você consegue movimentar para que a banda, para que o seu trabalho artístico conquiste coisas muito maneiras. Como que você dá conta disso e você enxerga que outras bandas do mesmo estilo, assim, têm essa visão também? Porque a gente percebe isso, né, eu percebo isso, pelo menos, né, nas bandas especificamente de rock, que a galera a galera continua fazendo, se organiza muito bem para continuar. Porque, na verdade, se a gente não fizer assim no do it yourself, não acontece. Porque na grande indústria, o mainstream brasileiro, ele é dominado por alguns nomes, né? A gente sabe que a indústria cultural brasileira, a grande indústria, né? Aquela grandona, tem dono. E os donos já escolheram quem eles colocam, né? Eles escolhem ali os seus apadrinhados, que podem crescer até determinado ponto também para não ultrapassar os grandes medalhões. Isso tudo já é polêmica, papo de bastidores, mas é que a gente sabe que rola. Então, se a gente não fizer, como dizem no rap, nós por nós mesmos, não vai rolar, galera. Então, sempre foi muito assim. Talvez o diferencial ali, até de ter profissionalizado e ter feito essas coisas todas, passa por, primeiro, ter a paciência e a dedicação de aprender essa parte chata, burocrática, entender o mercado, entender como é que as coisas funcionam, um pouco disso. Passa também por acreditar no projeto. Por que eu estou falando nisso? Poxa, eu vejo, assim, passar em estúdio comigo, muita gente talentosa, gente fantástica, que se ele acreditasse no próprio trabalho, no sentido de investir naquilo, e investir porque é o seguinte, as coisas custam, não tem jeito, tudo é grana mesmo. Se você não consegue, às vezes, deixar de sair no final de semana para aquela graninha você aplicar, impulsionar um pouco o seu corre nas mídias sociais, lá no Instagram, impulsionar post. Estou dando um exemplo, assim, bem simplório, tá? Aí o cara fala, mas é muito caro, eu não consigo fazer. De repente você não consegue ter a grana que a Anitta botou na carreira dela, que o sertanejo coloca, que é patrocinado pelo agronegócio. Mano. É o agro ali por trás, a gente sabe por quê, né? É para esse dinheiro aparecer de outras maneiras, mas enfim. Se você não tem isso, mas se você não consegue abrir mão de uma cervejinha do final de semana para aquela grana reverter em prol do seu trabalho, da sua mixtape... Pensa assim, a gente sempre conta algumas histórias de sucesso, como o Emicida. O Emicida, o grande sucesso dele foi a primeira mixtape, que a família dele ajudou ele a fabricar, e ele saía vendendo CDzinho, copiado em casa, e vendeu não sei quantas mil cópias dessas. Cara, ele acreditou pra caramba, mas ele botou uma grana ali também, porque ele comprou o CD, ele mandou fazer a capinha pra poder levar e vender e tal, e acreditou, e se dedicou naquilo. Uma parada que rola, e assim, não é todo mundo que faz, mas alguns fazem, e são esses que aparecem e se destacam. E aí é a diferença entre quem sonha e quem de fato coloca em prática, é o quanto o cara de fato se dedica naquilo. O cara, ele tem o trabalho, mas ele, pelo menos uma horinha por dia, ele tira para trabalhar praticar, aquilo ali, né? É isso mesmo. Ou para divulgar na rede social. Não precisa ser que eu vou ficar 1 hora por dia
postando coisas e tal, não é isso. Às vezes é uma hora que você tira para ler uma coisa, para estudar alguma coisa daquele assunto, ou sobre... Pô, eu tô aqui pensando em chegar com o meu som no lugar X. Sei lá, região, tô aqui em Volta Redonda, eu quero que meu som chegue no Nordeste. Pô, eu tiro uma horinha do meu dia para eu poder entrar e fazer uma pesquisa. Cara, todo o conhecimento do universo hoje em dia está no nosso bolso. Você tira um celular, e eu que sou um cara que, nasci nos anos 70, isso pra mim é genial, é fantástico. Só que a gente pega esse conhecimento fantástico e usa pra ver meme de gatinho, cara. Entendeu? Cara, tira meia horinha do seu dia pra você colocar em prol do seu trabalho. Naquele momento eu estou trabalhando para o trabalho da Corion, estou trabalhando para o trabalho da Ju Doroteia. É isso. É meia horinha que você tira assim pra fazer contato, pra mandar um e-mail, pra mandar uma mensagem, mandar um direct pra alguém. Sabe, será que fulano me responde? Não sei, cara, o não você já tem, vai lá e manda. Mas você tira meia hora por dia, todos os dias, parece papo de coach pra caramba, né, galera? Daqui a pouco eu tô vendendo curso. Não, mas tipo, faz muito sentido isso que você tá falando. Pra mim fez toda a diferença quando eu tive essa virada de chave também de, não, cara, eu tenho que separar um tempo aí na minha semana, espalhar isso, nem que seja. Trabalhar pra você. Pra trabalhar, tipo, Ju Doroteia. É Ju Doroteia. E aí é isso, mandar e-mail e tal, tentar desenrolar show, compor, estudar, sabe, rede social, entender como um trabalho, né, que eu tenho que cumprir um horário mesmo ali, Sim. E aí sim que começa a ver algum resultado. É o lance que a gente tava falando, por que o cara que tem uma outra profissão ninguém questiona e o músico é considerado, ele tá ali fazendo som, tá brincando. Não, cara, eu tô ali, sabe, eu falo isso em casa às vezes, que eu tenho que vir pro estúdio porque eu tenho coisa da banda pra fazer. É uma obrigação. Eu tenho um cronograma, eu tenho previsto que, no mês tal eu quero lançar um álbum. Eu ainda não tenho as músicas. Então, eu tenho que tirar um tempo para vir para cá, para fazer, eu tenho que tirar um tempo para pensar, eu tenho que tirar um tempo para começar a fazer registro, eu tenho que tirar um tempo para pensar no capista, para contactar, sabe? E aí, isso passa pelo tempo e passa pela grana também. Vamos ser muito realistas aqui, trazer a galera assim, aterriza a galera assim, não adianta só com sonhos, não, hopes and dreams, não, você tem que, olha, grana. E aí, grana, você fala, não precisa ser milionário, não precisa ser a Anitta, que enfiou aquela grana lá da Camila Fialho, aquela treta toda, não precisa isso. Mas assim, quanto você tira do seu, que de repente, olha, eu não sou músico porque eu não estou vivendo do meu trabalho musical ainda. Pô, eu trabalho na loja de sapatos de segunda a sexta, de segunda a sábado, ralo pra caramba, pô, tô cansadão. Tá, mas dá pra tirar um pedacinho ali e botar no seu trabalho? É isso. Outra coisa que eu falo, às vezes, com as bandas que passam por mim enquanto produtor, e isso às vezes é polêmico e parece que eu tô jogando até contra mim mesmo, muitas vezes. Porque era pra eu falar, não, galera, vem pra cá, investe tudo aqui em gravação. Não, não é isso. Às vezes compensa mais pro cara, se ele tem uma verba X, ele tem 100 reais, ele tem R$1.000, sei lá, ele tem um valor X ali. Compensa mais ele pegar uma parte disso e usar para ter o trabalho, para vir gravar, a parte menor, sei lá, talvez 20%, 30% para ele ter o trabalho, e o restante do que ele tem, colocar pro pós, para divulgação, para promoção, para fazer isso abrir portas em outros lugares, é isso. Sabe, a galera acha que só ter o trabalho por si só funciona. Fiz uma música, lancei no Spotify, você vai ficar famoso? Não vai. Vou viralizar no TikTok. Não é assim, amado. Cara, é 0,00001 que vai viralizar no TikTok. O resto, amigo, é com transpiração. É isso. Só que é isso que você falou. Você tira um tempo para trabalhar a marca, a persona, o produto Ju Doroteia. Você não tá divertindo. Você, de fato, parou para trabalhar. Você tá trabalhando. Mano, você tem uma parada de trabalhar a sua arte, mas você também contribui muito na carreira de outras pessoas, né? Volta também você tá falando aqui, quando vem uma banda e passa por mim como produtor e tal. Eu queria que você falasse da sua arte, assim, tipo, antes da gente chegar na hora triste do perrengue. Vamos falar de coisa boa. Que você falasse da sua discografia um pouquinho pra gente. Conta aí as paradas maneiras que já rolaram. Tem muita coisa, assim, né? Como eu disse, eu comecei ali nos anos 90, fazendo trabalho, ainda usando o meu nome, música instrumental, meio sem saber o que era, né? Comecei como todo mundo, meio perdido, né? Passei muitos anos na mesma banda, você citou a Dance Flame, fiquei muitos anos com os meninos, que foi uma tremenda escola. Né? A gente conseguiu para uma banda de interior, né? Uma banda que não tá nos grandes centros, porque o rock tem essa coisa que o rock no Brasil é São Paulo, né? Tem essas coisas. Já foi engraçado que esse rock mais extremo, metal e tal, no Brasil sempre foi Rio. Começou o metal, a primeira banda de metal, na verdade, do Brasil é do Pará. Mas a época que o metal começou no Brasil, nos anos 80, era no Rio de Janeiro. As bandas cantavam em português e tal, veio o Rock in Rio. Mas obviamente que, como tudo que demanda uma indústria, demanda tudo, São Paulo é gigante, né? E aí virou metal para São Paulo. Hoje em dia a gente tem uma cena espalhada no Brasil inteiro, né? No Sul é muito forte, no Nordeste é muito forte, enfim, cresceu muito.
E a Dancing a Dancing Flame foi um case, assim, de fora do eixo. Porque até com a galera do Rio é difícil conectar. A gente tá... É meio panela, né? É muita panela, 100 quilômetros. A gente não tá lá com os caras no dia a dia, né? Eu entendo. Quando a gente fala panela, parece uma coisa tão pejorativa, panela. Mas é afinidade. É afinidade. Eu conheço o Philly Black, a gente interage tanto e tal. Pô, surgiu uma oportunidade de encaixar um rapper aqui. Pô, eu chamo o Philly Black, que eu já conheço. É normal. Não estou dizendo que não deveria abrir para as outras pessoas. Claro, tem que abrir sempre que possível, né? Senão você não cresce. Né? Fica um batendo palma pro outro e ninguém cresce, de verdade. A verdade é essa. Mas, assim, a Dancing Flame foi legal nesse sentido, de a gente conseguir... A gente lançou alguns trabalhos em demo, na época demo tape, que era tape mesmo, era com a fita cassete. Uau! Fita cassete mesmo, né? Tá até voltando agora, né? Tá uma moda agora. O pessoal tem um sentimento vintage, né? Com até vinil cassete. Também, a galera faz. Eu investi nisso, tá? A Total tem duplicadora de fita cassete. Você coloca uma massa e ela faz 10, assim. Pensando em atender os clientes... Saudosista vintage, né? Não é nem saudosista, porque os caras não viveram isso, né? É um sentimento de uma coisa que não é da época dessa geração, né? Saudade de algo que não viveu. Saudade daquilo que a gente ainda não viveu, exatamente. Mas no final das contas, eu vou ser sincero, tá? Eu faço para atender a essa necessidade, porque eu não tenho essa saudade, não. Quando veio o CD, eu dei graças a Deus, que eu detestava a fita cassete pelos traumas que eu tenho de fita embolar, perder, enfim. Mas nós lançamos trabalhos assim. Foram quantos álbuns a Dancing Flame? A Dancing Flame lançou 2 álbuns comigo, alguns singles. Pode crer. E 2 demotapes, inicialmente, tá? Tivemos a felicidade do primeiro álbum depois, que ele já tinha sido lançado no Brasil, e a gente lançou totalmente independente, e aí esse primeiro álbum depois a gente fechou um contrato para distribuir ele na Europa. Pô, maneiraço. Uma gravadora europeia. Vocês chegaram aí lá? Não fomos. Eu conversei com o português na época, o início da internet, né? Porque a internet tudo era mato. Eu conversei com esse português, a gente boa, Fernando depois, e ele distribui muita coisa brasileira lá fora e tal, ouviu a banda, curtiu e relançou, né, que já tinha lançado esse primeiro álbum aqui, ele relançou lá. Tem até algumas cópias aqui guardadas, assim, ainda com muito carinho, que são as cópias portuguesas, as cópias europeias. Porque o legal da Europa é isso, é tudo muito perto, né? Então, se você tem uma porta de entrada, ele distribui pro resto. Você não precisa ter gravadora na Você França, já atinge vários países. Pô, muito maneiro isso. A nossa porta de entrada foi ali e dali distribuiu. Lançamos um segundo álbum, que foi através de uma gravadora também. Então, aí você fala, pô, mas você tá falando de gravador, mas e o artista independente? Cara, são gravadores independentes. Quando você fala gravadora, eu não tô falando da Warner, da Universal Music, a gente tá falando de pequenas gravadoras e o cara tá no corre igual a galera que é underground. Ele é underground. Muitas vezes é um cara idealista, que tem vontade de fazer as coisas girarem, de ver a cena crescer. Claro, se ele conseguir ganhar alguma graninha, ter alguma subsistência, mas a maioria das vezes é mais por ver o rolê acontecer. Pode crer. Do que, de fato, ser um business gigante, assim. Não é. Ele não é a Warner, né? E chegamos a lançar também. Tivemos participações estrangeiras. Esse segundo álbum, que foi o que teve a capa do Mark Wilson, que é o cara que fez a capa do Iron Maiden, entre Judas Priest, de grandes nomes, assim. Marillion. O cara fez umas capas clássicas, assim. Você pega o Painkiller do Judas Priest, que é um disco clássico dos caras, é o mesmo cara que fez a capa do meu disco. Caraca, aí que é legal pra responsa. caramba. Ele fez o último do Iron Maiden, o Senjutsu, ele fez o Book of Souls do Iron Maiden, foi ele que fez também. O Marillion, o Splendid Childhood, foi ele que fez, que é clássico também. Então, assim... Vocês saíram numa revista também, não foi? Numa revista... Saímos em algumas revistas estrangeiras. Gringas, assim. Algumas. Pô, mas nem a gente teve uma divulgava bem, porque, assim, era um trabalho que era voltado completamente pra fora. Aí volta naquela coisa de sentar e conversar. Galera, o projeto da banda é esse. Se você não tá interessado nesse projeto, você já sabe que não é a sua e já falei, pô, de repente não é pra mim. Porque a gente já deixava claro, não era uma banda que ia fazer muitos shows, viajar o Brasil tocando pra caramba num monte de canto, porque eu via a banda pra exportação. Era um trabalho todo em inglês, com uma coisa que no Brasil é extremamente nichado, heavy metal, melódico, misturado com hard rock, meio 70, meio 80. É muito nichado, né? Mas que tem um público lá fora gigante, né? Então, a gente fazia divulgação interna, mas a gente fazia muita coisa lá fora. Então, a gente saiu em revista na Rússia, rádio na Espanha, que estava tocando direto. A América Latina é muito coisa de metal tradicional, então os caras ainda estão ali curtindo muito som dos anos 80, 90. E isso circulava muito. A gente, obviamente, que usava de alguns artifícios que acabam trazendo essa visibilidade também, como colocar as participações de gente conhecida, né? A gente teve participação do vocalista do Ig Malmsteen, né? O Mark Bowes.
Pô. C. Cooper, que era do cara do Royal Hunt, que são os caras grandes, assim, e que, pô, você joga o nome do cara na internet, na época que a gente lançou, aparecia o trabalho dele e aparecia o nosso, De que tava vocês. recente também. Maneiro. E aí, puxa, tudo isso é estratégia de Sim, music pô, business. estratégia. É music business, não adianta. É voltado pro heavy metal, nós somos metaleirão, beleza. Mas tem music business ali também, tem marketing, sabe? Tem Sim. preocupação com um monte de É coisa. importante. É E a importante. Aquarium? Aquarium veio depois. Por Aham. quê? Mas já tem trabalhos, já tem álbum, já tem A umas paradas. gente começou em 2017, a música a banda já nasceu autoral, né? A ideia inicial era só um single. Então, na verdade, começou assim, eu fiz uma música, curti, falei, pô, vou montar uma galera pra fazer isso aqui. Aí chamei mais 2 amigos que vieram, gravaram e tal, aí a gente fez um clipe, só que aí começou a girar. E aí eu animei, falei, pô, vou fazer mais músicas. E aí começamos a fazer mais e virou a banda mesmo. Então, em 2018, a gente lançou um EP, que foi distribuição nacional através da a revista Mosh Fanzine, que aí é legal, porque chegou no Brasil inteiro, não precisa me preocupar em distribuir o álbum, né? As pessoas compravam a revista e vinham com o nosso CD encartado, né? O Manual Prático do Brasil. A gente lançou um full em 2019, que é o Idiocracia Tropical Contemporânea. Já viria logo seguido um próximo, que a ideia aí pensando naquela coisa assim, formatação e projeto, né? A ideia é todo ano lançar material. É esse compromisso, igual você falou do compromisso que você para trabalhar, ajuda a Doroteia. Todo ano lançar um trampo Não da é Core. fácil, mas a gente tenta. Só que veio Mas- a pandemia, e aí ninguém contava com o que ia acontecer. Eu, particularmente, no início, achei que nós seríamos extintos. Não fomos, estamos aí ainda. Pô, sobreviventes Né? da pandemia. Sobrevivemos. Mas a saúde mental não ficou legal pra ninguém, né? Confesso. E aí, assim, eu me permiti um tempo também de dar um break, a galera da banda, todo mundo se cuidando, tinha gente com grupo de risco. Isso atrasou, então 2020, que era pra lançar, a gente não lançou. Em 2021, nós lançamos o Forças Opostas, que é o último álbum. Né? E foi isso que vocês apresentaram na... E que nós na levamos pro Show show livre, que virou um álbum ao vivo Tá no show livre. disponível, né, pra galera assistir. Tá disponível, tá no YouTube, tem no streaming. Foi recente, não foi? Isso foi agora, foi esse ano, foi no começo do ano, foi em Legal. fevereiro. E a gente, no Força Opostas, a gente teve algumas participações, então tem rappers participando, tem o nosso amigo do goleiro Tato participou, tem o MC Filipinho, daqui de Volta Redonda, teve o Jimmy London, do Matanza, que Maneiro. é um cara conhecido que fez um trabalho com a gente. No anterior, a gente teve a Fernanda Lira, do Nervosa, Pô, da antiga maneiro. Nervosa Cripta agora, né? A gente sempre acaba colocando os convidados para misturar um pouco o que a gente faz, né? Óbvio que também traz uma visibilidade. O rap faz isso nas cyphers, né? Quando mistura, Bota eu uma junto galera. a crio ali o público da Ju Doroteia com o feedback e com o do Gleidson Moreira. E aí vai girar mais para todo mundo. É uma Cara, coisa as que é do rap, parcerias são muito... né? A galera faz cypher e a gente acaba fazendo isso também. Então a Aquarium tá nessa pegada. Os outros projetos são loucuras da minha cabeça para dar vazão. E aí tem um projeto de death metal, tem um projeto de música instrumental, né? O AGP é porque é Anonymous Guitar Project. Porque é anônimo. Agora eu tô dando spoiler aqui dizendo que sou eu, mas na verdade é anônimo. Eu não divulgo esse trampo, eu deixo ele lá e aleatoriamente eu boto nas coletâneas, às vezes, sai nas coletâneas, nas revistas e tal, mas ele não tem o nome, não diz quem é, entendeu? Porque aquela coisa muito instrumental que é muito ego, né? Olha como eu toco pra caramba. Aí eu falei, não vai ter ego, não tem meu nome, ninguém sabe que sou eu. Pode crer. Legal. Pô, legal, né? Muita coisa, muita bagagem. Deve ter muita história também, sabe de quê? De perrengue. Sim. Chegou o momento, galera. Chegou o momento Chegou que vocês aquele querem. momento. Ai, meu Deus. Tô muito curiosa de saber a história que você vai contar. Qual é o perrengue do rock aí pra gente? Fala Cara, pra nós. Tem muitos perrengues, né? Vários anos, né? São mais de 3 décadas de música e tem perrengue pra caramba. Mas eu tava pensando no mais recente, aí eu resolvi pegar um perrengue que é um perrengue de produtor, de estúdio. Pode crer. Porque tem esse lado do produtor, né? Que eu tenho exercido mais os tempos pra cá, né? Desde que a Total abriu, né? E aí aconteceu uma cena que foi assim... Pelo menos eu nunca tinha vivido isso dentro de estúdio. Né? Cenas que depois viram meme. Se tivesse filmado, virava um meme. Certeza que era meme na internet. Viralizava. Que foi uma situação que eu estava gravando uma banda aqui, não vou dizer nomes, por razões claras, né? Era uma banda de blues e tal. E aí, os caras gravando, era a formação nova da banda. Era a formação nova da banda e tal, tinha trocado batera. E os caras já tinham algum tempo de estrada, tinha 2 álbuns lançados. Os caras, uns amigos, conhecidos já de muito tempo. E era um prazer poder estar agora, de amigo, virar o produtor daquele trabalho deles, né? Uhum. E aí entraram em estúdio e tal.
E começaram a gravar, e aquela coisa, a gente vai começar a gravar, e uma das coisas que eu sempre coloco muito à vontade para os músicos, assim, eu sempre me preocupo que o processo seja bom. Não pode ser aquela coisa que, pô, o som ficou lindo, mas foi tão sofrido para chegar naquilo que o cara nunca mais quer entrar em estúdio. Porque um músico de estúdio, ele fica nervoso. Apertou o REC, a síndrome do REC que eu chamo. Apertou o REC, o cara começa a suar frio, começa a tremer. Então o produtor é meio psicólogo também, de tirar o melhor do cara, de deixar ele tranquilo, de ser um ambiente bom, para no final ele falar, pô, foi tão legal fazer que eu quero fazer outro, que aí ele volta para gravar comigo, né? De preferência, né? E aí, assim, uma das coisas que é meio traumático pro músico, que começa, que não tem uma formação clássica, que não veio de conservatório e tal, é o famoso metrônomo, o clique. Que é uma coisa que, assim... Tá, se o cara teve uma formação, ele bota ali, tá acostumado a tocar clicado, pip, pip, pip. Pra quem não é do ramo, assim, é aquele bipzinho que fica pro cara não perder o andamento. Fica pip, 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 pip. E a galera tem que tocar em cima desse metrônomo. É isso. E aí eu fui gravar essa banda aqui. A primeira coisa que eu sempre pergunto, galera, vocês gravam com clique, sem clique? Só para aquelas primeiras, né? Aquela anamnese, quase um médico, né? Fazendo o diagnóstico. Nós vamos gravar isso vai ser com clique, sem clique. E aí a banda, não grava com clique, não sei o quê. E o batera novo, que tinha entrado há pouco tempo, falou, não, gravar com clique, pode botar o clique aí que eu toco no clique. Perfeito. Gravou algumas músicas ali, começou ali a gravar, mas a música começava na guitarra e aí não tem jeito. Pô, aí o guitarrista ia ter que tocar no clique. E a galera da banda era totalmente contra. E o cara começou a gravar e não saía, e nervoso de perder o clique, não tava rolando. E aí o meu papel é falar, olha, se não tiver legal, galera, eu gravo com clique ou sem clique. A diferença é o que permite fazer com clique e o que permite fazer sem clique. Sem clique é mais difícil arrumar algumas coisinhas. Com clique na edição a gente faz mágica, a gente faz tudo, tem que fazer. Beleza. Cara, e aí a banda naquela coisa, porque só o batera novo queria gravar com clique e os caras não queriam, né? E os caras, assim, nervosos, eu vi o baixista, um cara grandão, assim, um cara nervoso pra caramba. E aí começou uma coisa surreal, que nunca tinha acontecido comigo em estúdio, que foi os caras começaram a bater boca. A gente dentro da técnica, o batera lá dentro dentro da sala de gravação, todo microfonado. E não, pô, tem que botar clique, cara, não é profissional, pô, tem que botar clique aí. Pô, e o guitarra, que deveria só fazer a guia pra ele lá, que não tava rolando, que não, cara, pô, não dá. Aí o baixista, pô, Jimi Hendrix nunca usou clique, meu irmão. Rock and roll tem clique não. Aí virou porrada já. E aí começou, eu vi o ânimo esquentando, e aí você fica igual o público de tênis, né? Que fica só assim, ó, olhando a bolinha pra um lado e pro outro. Cara, eu fiquei olhando assim, e os ânimos esquentando, que eu falei, caramba. Eles vão quebrar tudo ali dentro, não, cara. Eu fiquei preocupado nesse nível. Até que veio a bomba final. Tem uma coisa que é um gatilho final, a gota d'água que transborda tudo. Aí não sei o que, aí o baixista grandão virou pro cara pelo vidro, sabe? Pelo vidro mesmo do aquário, assim, do estúdio. Meu irmão, a gente já gravou 2 discos e nunca usamos clique, rapaz. Aí o cara lá dentro, é por isso que ficou uma... Ficou uma bomba. Ficou uma meleca. Cara, quando ele falou isso, a porta do estúdio é dupla, né? São 2 portas, tiveram que segurar que ele já tava quase arrombando as 2 pra poder partir pra cima do cara. E corre pra um lado e corre pro segura, e um segura, não, peraí, o vocalista que é mais tranquilo, não, segura o cara, não sei o que, o cara nervoso. Cara, eu fiquei desesperado, que eu achei que os caras iam se matar aqui dentro, se bobear, ainda quebrar alguma coisa. Né? Se mata lá fora, pelo amor de Deus. Tudo eu não quero nem por ver. Causa do clique. Eu não quero nem ser testemunha dessa briga. Cara, surreal, eu nunca tinha visto isso. A gente vê uns memes na internet do cara gravando lá o Cafunga Carequinha, né? Ele tava falando do cara. Você já viu esse meme? É um funkeiro gravando em São Paulo e aí ele começa a reclamar do estúdio. Um produtor conhecido lá, que ele vai... Chega um menino que não sabe, não entende nada pra gravar com ele e virou um meme. Virou um meme na internet. Cara, e aí o cara berrando no microfone. E eu só já vi esses memes. Cara, eu vivi o meme. Você viveu eu mesmo. Vivi o meme. E assim, sem saber agora. E aí a gente na hora levanta, segura o cara, calma, traz uma água. Pô, a banda acabou ali no momento. Olha o desfecho da treta, né, cara? Esse foi o momento tensão. Esse momento não é nem perrengue, é o momento tensão mesmo. Assim. Eu falei, cara, separar a briga de marmanjo. Velho, no estúdio cheio de equipamento caro. Pô, galera, me ajuda aí. Você não imagina isso, né? Pô, galera. Pô, aí... Aquela coisa toda, levaram o cara pra fora, levaram o Você baixista, gravou, cara? Você gravou isso? Então, cara, aí você tava gravando nesse momento. Levaram o baixista que queria pegar o outro de porrada, levaram lá pra fora pra acalmar o cara e tal, não sei o que, levaram pra dar uma caminhada. Nisso o batera também juntou as coisas dele e foi embora. Fui embora, aí o vocalista todo sem graça, que me conhece, me dizendo, pô, cara, que isso, pô, desculpa, você desculpa aí. Falei, não, tudo bem, acontece, acabou a gravação.
Acabou. Por causa de uma coisa que era assim, um detalhe técnico pra ajustar, mas os caras, metronominho. Se fosse 100, ia ser 100, não tem problema, né? A gente tipo, é uma parada que dá pra fazer, mas enfim. Enfim, entre eles, tratado. Aí passou umas 2 semanas, me procura o vocalista de novo, que já tinha algum material que a gente tentou gravar, né? Pelo menos algumas guias, algumas coisas assim, e ele falou, cara, você desculpa aquele dia e tal, né? Eu falei, não, que isso, cara, eu entendo e tal. Fiquei morrendo de medo aqui da porrada cantar mesmo, né, dentro do estúdio. E aí, cara, então, mas a gente vai continuar a gravação, só que não teve jeito. Quando você percebeu, né, a gente tá sem bater, você me arruma um baterista. Aí a gente tem os contatos, né, produtor, trabalha com um monte de músico, de tudo quanto é estilo. Falei, vamos arrumar um baterista pra ele, pra gravar. Arrumamos um baterista que teve a dificuldade de entrar numa música que já estava gravada sem o clique. Ou seja, se a gravação atrasasse, ele tinha que atrasar, tinha que adiantar, Nossa. O garoto foi ninja na gravação, mas fez, rolou, funfou, deu certo, né? Mas aí o vocalista fez questão de falar, olha, nós vamos gravar, então tá, nas próximas músicas então a gente bota esse bateria. Eu falei, não, todas, que eu quero nada desse sujeito gravado. Nossa, virou esse cara treta arranca mesmo. Tudo que tem, não quero uma batida de bateria desse cara nas nossas músicas, tira tudo dele. Gente, por causa do metrônomo, acabou com o baterista. Mas não foi o metrônomo, foi na hora que ele desdenhou foi do toda trabalho, uma parada. trabalho anterior. Então, assim, ó, meninos e meninas, vocês que estão em casa, assim, recado, se você tá entrando numa banda, primeira coisa, procura saber o que as pessoas fizeram antes, né? Se aquele trabalho te agrada ou não, e principalmente, assim, seja franco, seja sincero, porque se não te agrada, nem entra, né? Nem entra. Jogar contra o time não vale. Né? Pô. E principalmente assim, essas coisas assim de estúdio, você tem que se preparar para entrar em estúdio. Galera, tem que estar preparado. Eu sempre falo com as bandas assim, ó, você vai gravar, antes da gente marcar, faz uma sessão de ensaios, galera. Ensaia bastante para chegar só pra gravar, né? Chega com a música definida. Aquela coisa bonita que os caras faziam música no estúdio, os Beatles iam pro estúdio e construíam as músicas lá, isso era os Beatles. Nossa. Que tava com a EMI bancando e cheio de grana. Galera, estúdio é taxímetro rodando, é por hora o negócio. Então assim, cara, vai entrar para gravar, chega com a música definida, vai mudar o arranjo na hora. Porque se você muda o arranjo na hora, de repente o baixista não consegue fazer aquele arranjo novo que você fez ali, todo mundo... Né? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então eu sempre falo pra todo mundo, olha, tem uma preparação, tem um pré antes de você entrar e gravar. Você não chega na hora querendo inverter o refrão que você fez do seu rap. Sendo que você não testou, você não sabe se funcionou. Eu gosto de gravar guia antes também, até pra eu ficar me ouvindo, ver o que eu posso fazer diferente. Quando chega na hora de gravar a Vera, você já tá com uma outra maturidade no som. Tá tudo definido, né? É isso. Pô, gravar perrengue é de registrar o que já tá pronto, não é inventar na hora. Perrengue, olha, de produtor... Perrengue do rock é mais pesado, né? Caraca, porrada, briga, né? não sei o quê, nossa. É porque você trabalha com um grupo de pessoas, cara. E trabalhar com um grupo de pessoas tem atrito. Botou mais de um é treta. Botou mais de um é treta. Dupla sertaneja briga. Deve Dupla ter sertaneja mesmo. briga. Não tem muita treta, tem MC... E o DJ, produtor tem mesmo. E beatmaker. Qual o MC de Agora, rap que nunca tretou com o seu DJ em algum momento? Cara, eu por muito tempo toquei com meu irmão, a gente tretava. Mas ao mesmo tempo a gente também... Aí misturava treta de MC, DJ com treta de irmão, né? Porque DJ Josafate, amo. Mas a gente tretava. E misturava, ai, não sei o que, aquele dia com a mamãe, não sei o que lá, não sei o que, com meu pai. E misturava as coisas de música casa, né? Com coisa de casa, mas no final dava tudo certo. Eu já pilotei o som pro DJ Josafá em evento ao vivo. Josafá, brabo. Bom, ele é brabão, brabão. Do meu irmão. Ó, o que você tá falando é o mesmo motivo, por exemplo, a minha esposa é cantora. Mesmo tipo que eu não faço som com ela. Porque na hora que brigar no ensaio por qualquer motivo, a banda vai cada um pra um lado. Eu vou pra mesma casa pra dormir na mesma cama. Como é que faz? Como faz? Ou então pior, tretou em casa por um outro motivo, porque deixou uma toalha molhada em cima da cama, deu briga. Aí chega depois, vai ter que fazer música junto. É melhor quando são os caras que não se conhecem, cada um vai pra um canto e a briga acaba ali. Semana que vem já tá a mente tranquila. Já tá todo mundo bem. Baixou, ou não, ou troca de vez, ou coleguinha. Ou troca, tira igual o cara do baterista. Manda apagar tudo que o cara gravou. Nossa, gente, pesado. Ó... Briga dentro de estúdio, eu não sei quem já viu não, mas se eu tivesse gravado, hoje em dia era meme. Eu tava Você famoso tinha que ter gravado, internet. tinha que ter vazado esse áudio aqui pra gente agora. Eu já presenciei muita discussão dentro do estúdio, briga, não presenciei ainda. Não, esses caras saem na mão, onde é que segurar. Quando tem que segurar é porque a coisa tá feia. Tá, chega, essa galera deixa disso, quem tá na frente, não, peraí. Uhum. É porque o bicho tá pegando mesmo. Pô, galera, maneiraço o papo, um prazer receber você aqui, e você também recebe a gente, né, porque o SalvaCast é gravado no estúdio dele, uma e muito satisfação, papo bom, é porque, assim, fora dos episódios,
por ele estar aqui, a gente já troca muita ideia e, assim, muita experiência, muita bagagem, muito conhecimento. E espero que o episódio a galera goste aí e venha conhecer seu trampo e se inspirar, né, na sua trajetória também. Não só como artista, mas como empresário, como um cara que sabe do business, do mercado e pá. E faz acontecer no independente. Parada revolucionária mesmo isso. Obrigadão, Gleidson. Eu que agradeço Colar demais no a Sabacast. vocês. Pega a canetinha agora. Hein? Tem que ter, pô. Tem que rolar. Vamos lá. Eu não tenho exatamente aquela Bota tag uma maneiraça. Já tem uns espaços ocupados aqui na nossa mesa. Vou na bordinha aqui. Não, vou mais no meio Pode aqui. escolher onde você quiser. Pode ser aqui, quiser. ó. Dá pra tirar também. Vamos aqui do ladinho aqui da canequinha, então. Faz aquele, né? Brabo. Teve uma coisa performática. Teve uma ali. performance, eu também senti. Olha, gente, Muito obrigado, agradecer demais a vocês pela oportunidade de participar. Eu me sinto honrado. A gente está nos bastidores aqui, pra gente também é uma satisfação de estar podendo ajudar ao podcast agora Sabacast se tornar visual, né? Sim. Eu acho muito importante o trabalho que vocês fazem. Eu já conversei com o Fred na produção algumas vezes, né? A gente tá nos bastidores ali, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Acho que rola um podcast paralelo ali, sabia? Eu já falei que eu vou botar uma câmera escondida e um microfone só pra pegar os nossos papos, que rola muita cara. coisa, vocês não têm noção. Tô Tem um outro sabendo. podcast lá. E é onde a gente, muitas vezes assim, a gente conversa sobre essas questões de business mesmo, né? E o quanto é importante esse tipo de trabalho que vocês fazem, porque tem um entretenimento, tem história engraçada, tem um monte de coisa legal, mas tem muito conhecimento. E esses conhecimentos normalmente estão espalhados. Esses conhecimentos estão espalhados. Com um músico que quer saber sobre registro, como vocês já fizeram episódios sobre isso, que quer saber sobre contrato, então às vezes o cara fica meio perdido. Onde é que eu vejo? Tá num site, tá no outro. Vocês conseguem condensar isso tudo. Episódios. O cara vai no Sabacast, assim, maratona no Sabacast, que ele vai aprender muita coisa. Isso aí, Ó, isso dica aí. pra galera, maratona o Sabacast, Sabacast. as 2 temporadas, a segunda em vídeo aqui. Yes. Vai E a sair primeira em áudio, afiadíssimo. que vocês vão ficar fera. É isso nóis. Valeu, Muito galera. Obrigado, galera. Lembrando a todo mundo, Sabacast é um podcast realizado pela Dinastia Sabá, produtora de cultura urbana. Se quiser, pode procurar a gente nas redes sociais, @Sabacast. Pode procurar, se estiver no Spotify, pode procurar no YouTube, o Sabá TV. Se você estiver no YouTube, pode procurar no Spotify, em todas as outras plataformas de streaming. É isso aí. Valeu, galera. Valeu! Valeu! Vamos assim, ó.